Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao nosso canal CRB para mais um tempo aqui de práticas espirituais. Nós nos vídeos anteriores estávamos estudando, meditando sobre estudar a palavra de Deus, a Bíblia, fazer a devocional, e agora nós vamos entrar na parte 2, que é oração. E para nos auxiliar, vamos estar junto com material de apoio, o livro chamado Oração, do Timothy Keller. E ele nos diz assim, iniciando o capítulo 1, a necessidade da oração. Não sobreviveremos. Na segunda metade da minha vida adulta, descobri a oração. Tive de descobrir, no outubro de 1999, ministrei um estudo bíblico do livro de Salmos. Ficou claro para mim que eu mal arranhava a superfície do que a Bíblia ordenava e prometia em relação à oração. E muitos de nós também vivemos essa situação. Quando falamos de oração, nós entendemos somente a parte superficial. Por isso eu te convido, a partir de hoje, nós estamos estudando sobre oração e juntos nós crescemos mais um pouco na fé e no conhecer a Deus. Venha comigo nessa meditação a partir de agora, logo após a nossa vinheta. Então aqui Timothy Keller, como muitos de nós cristãos, temos a percepção de que por termos muito tempo de igreja, muito tempo de evangelho, somos expert em muitas coisas, somos os donos da verdade, somos os bons. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e temos que ver o nosso reflexo, nós vemos quanto nós somos mesquinhos e orgulhosos e quanto nós estamos distantes de Deus. Nós vemos que o nosso pecado, o nosso orgulho, o nosso ego nos deixa muito longe do que Deus tem planejado para nós. Então, quando nós começamos a ver, a meditar, a nos interagir, a nos tornarmos íntimos de Deus, nós vemos que, assim como o Timothy Keller nos descreveu no início deste livro, deste vídeo, nós vemos que nós somos mesquinhos e nós não sabemos de nada. Então, nós temos que aprender, e aprender aos poucos, e estarmos dispostos e abertos para que o Evangelho nos transforme. A Bíblia e Deus opera em nossos corações. Então, Timothy Keller continua assim: vieram então as semanas sombrias após o ataque de 11 de setembro de 2001 em Nova York, quando a cidade inteira afundou numa espécie de depressão clínica coletiva, mesmo enquanto se recuperava de tudo. Para minha família, as trevas foram mais intensas, uma vez que minha esposa, Kate, lutava contra os efeitos da doença de Crohn. Por fim, fui diagnosticado com câncer de tireoide. Em determinado momento, no meio de tudo isso, minha esposa insistiu em que fizesse com ela algo que nunca tivéssemos autodisciplina para fazer com regularidade. Pediu para orar com ela todas as noites. Todas as noites. Ela usou uma ilustração que traduziu muito bem o que sentia. Pelo que eu me lembro, ela disse algo mais ou menos assim: imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio, um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomar alguma noite? Certamente que não. Seria
tão crucial não se esquecer de que você jamais deixaria de tomá-la. Bem, se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo que estamos enfrentando. Eu, com certeza, não sobreviverei. Temos de orar. Simples. Não podemos deixar que isso não saia da nossa cabeça. Então, aqui vem as palavras de motivação que nos faltavam para orarmos, criarmos esse hábito, criarmos essa disciplina de estarmos orando. Porque muitas vezes nós temos aquele estigmatismo de que orar é algo difícil, que é algo para loucos. Como é que você vai orar? Vai falar com alguém que você não vê? Um Deus desconhecido, um Deus invisível? E é por isso que isso se torna maravilhoso. Porque enquanto muitos acham assim, porque ouvem a voz de Satanás, ouvem a voz dos seus adversários, nós que conhecemos a Deus, que experimentamos a sua graça, que experimentamos a sua misericórdia, que experimentamos da cruz de Cristo, quando nós falamos com Deus, é prazeroso, porque nós sentimos e temos a certeza de que Deus está nos ouvindo e responderá às nossas orações. Nos responderá no tempo dele, no tempo hábil dele. Então daí você pode estar se perguntando, mas Cassiano, se Deus é assim maravilhoso, se Deus assim é tremendo, como você está falando, que Ele ouve as nossas orações, por que nós temos os governantes que temos na Terra? Por que nós temos que passar sofrimentos, lutas, dificuldades? Isso é fácil. Uma vez eu estava vendo uma ilustração muito clara, inteligente, de que a maldade no mundo não é a inexistência de um Deus poderoso. A maldade do mundo simplesmente é a ausência de Deus na vida do homem. Quando o homem deixou de seguir a Deus, deixou de acreditar em Deus, a maldade imperou. Porque alguma coisa tinha que preencher o vazio que Deus deixa. E é por isso que nós vivemos uma geração tão deprimida, uma geração tão perdida nos dias de hoje, porque é uma geração que virou as costas para Deus. Então, ela tem que se saciar de qualquer forma, ou com vícios, ou com mortes, ou com outras coisas que ocupem o lugar de um Deus Criador, um Deus Santo, um Deus poderoso. Então nós vemos aí que isso não é um evento isolado da nossa geração. Se nós olharmos para os textos bíblicos, nós vemos diversas passagens onde o povo virou as costas para Deus e por sua desobediência e por causa do seu pecado, sofreram as consequências, sofreram os males, sofreram o pesar da mão de Deus. Mas também vemos pelos textos bíblicos de que aquele que parou e ouviu a voz de Deus e resolveu seguir a voz de Deus, resolveu seguir as instruções de Deus, prosperou nessa terra e se tornou referências para todas as outras gerações. Então, que nós venhamos ter como oração uma prática de vida, uma prática espiritual. Não é fácil, mas é essencial para que nós possamos criarmos um relacionamento para com Deus. Permita-me afirmar que a oração é o único meio pelo qual se pode genuinamente desenvolver uma sadia visão de Deus, da igreja, do mundo e da missão do povo de Deus na história. Quando encaramos a realidade sob o nosso ponto de vista, sem antes buscarmos a oração, a visão de Deus, estaremos sendo presunçosos e autossuficientes e enganando a nós mesmos. A modernidade nos afasta da simplicidade de uma vida de dependência através da oração.
A sensação é que a oração se tornou extremamente desnecessária. No passado, a mãe orava pelo filho que estava longe de todas as vezes que se sentia saudades. Hoje ela pega o telefone e vê o seu filho se passa bem. O fazendeiro orava para que se fosse no dia seguinte. Hoje ele vê o que diz a meteorologia. O homem de negócios que se atrasava para chegar em casa orava para que a esposa não ficasse aflita. Hoje ele tira o celular da pasta e diz a ela deixar o jantar no micro-ondas. Enfim, muitas coisas que nos fizeram orar no passado já não nos fazem orar mais automaticamente no presente. Então, é ruim a tecnologia? Não. É bom, a tecnologia veio e facilitou muitas coisas. Inclusive, a propagação do evangelho. A internet e os meios da tecnologia facilitaram muito. Mas, por outro lado, também deixou o homem escravizado, deixou o homem dominado sobre a tecnologia. E muitas coisas, como nós lemos agora e ouvimos, realmente nos deixam mais ausente de uma presença de um Deus poderoso, porque nos achamos autossuficientes. Porém, nós continuamos pecadores, limitados e necessitados da graça de Deus. Só que a tecnologia nos ilude, achando que agora nós somos semideuses, donos do nosso mundo, donos das situações, e que Deus talvez possa ser um plano B ou um plano C, e quando que ele deveria ser o plano principal, o plano A das nossas vidas. Então que a gente possa, a partir de agora, começarmos a um tempo maior de oração, e se nós não temos esse hábito, que nós possamos criá-lo. E estamos aqui juntos para percorrer esta estrada, para que a gente possa se fortalecer um ao outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa introdução sobre oração, e a gente vai se vendo. Aí agora, a partir de agora, nós estaremos caminhando sobre a estrada da oração. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui no próximo vídeo falando sobre oração.